a Shine, isso é a Ana Bia. A gente vai, somos da equipe 1 e a gente vai apresentar sobre hinduísmo. Bom, no hinduísmo, possui um Deus supremo, mas a gente não tem muitas informações dele, porque o hinduísmo é a religião mais antiga do mundo, então muitas informações não foram muito esclarecidas. E o hinduísmo também tem mais de 33 milhões de deuses, então a gente vai falar sobre os principais. Tem o deus Brahma, que é o deus criador, ele que se denomina como criador. Tem o Shiva, que é o destruidor, e o Vishnu, que é o preservador. Antes de passar para o próximo slide, eu vou só falar que no hinduísmo a gente acredita que tudo vem em par. Ou seja, essa pintura que minha mãe fez, que tem a parte feminina e masculina. A parte masculina é o mind e a parte feminina é matter. E daí, já que tudo vem em par, os deuses também vêm em par. Luca? Saraswati é a esposa e a filha do Brahma. Parvati é a esposa do Shiva e Lakshmi é esposa do Vishnu. Bom, então os conceitos de vida, ou seja, o que as pessoas que seguem o hinduísmo têm de princípio na vida delas. Primeiro com Dharma, Que é o agir moralmente, de forma ética e tal. Kama, Que é curtir a vida, que na tradução seria enjoyment, que é curtir a vida. Artha Que é a busca de riqueza e prosperidade. e Moksha. Que é a iluminação, a reencarnação, que a gente vai explicar melhor pro final. Então, 3 modos materiais da natureza. Ou seja, juntando isso aqui, que é a bondade, a paixão e a ignorância, é assim que se dá o princípio para começar as 9 fases da criação. Esses 3 elementos que criam tempo, que é a primeira fase de criação. E daí esses 4 que criam falso ego. E daí os 5 que criam os 5 elementos. Nos 5 elementos tem 5 partes. A primeira é céu, ar, daí é ar, fogo, água e daí terra. E daí esses tudo cria conhecimento e daí tudo junto cria controle e daí tudo cria semideuses. Os semideuses são os deuses que a gente mostrou antes, que ela falou que a gente tem um Deus supremo, não sabemos nada dele. E isso também quando o Brahma surgiu. E daí isso é porque ele se declarou, porque ele foi o primeiro semideus para surgir. E daí as plantas, animais e por último, nós humanos. Então, assim que foi a criação, e então, após a morte, a alma reencarna em outra forma física após 11 dias. Não necessariamente um humano, pode ser outro ser vivo. E este ciclo vai se repetindo de morrer e reencarnar até chegar ao ponto do nirvana. E assim, reencarnar, por exemplo, se eu morro amanhã, daqui a 11 dias eu vou reencarnar para uma planta, sei lá, uma formiga, uma coisa assim. E a gente também acredita que a forma ideal de vida é sendo um humano e, tipo, você vai reencarnando. A sua alma vai continuando, só seu corpo que vai desistir. E até chegar no ponto de nirvana. Então você vai ter que reencarnar muitas vezes até chegar no céu ou de nirvana. E para finalizar, a gente vai falar as curiosidades então. O hinduísmo era conhecido como a religião eterna. Ele era conhecido assim por ter sido a religião mais antiga do mundo. Já que a religião mais antiga do mundo, já que falamos, tem mais de 4.000 anos de... Mesmo sendo muito antiga, 15% da população só são hindus. Onde que era mesmo? Lá no sul da Ásia, especialmente na parte de Índia e Nepal. O hinduísmo, já falamos que não tem origem nem fundador, mas a gente também vai falar que é uma junção de crenças e também envolve muita coisa como física na mistura de tudo. Rig Veda são os textos hindus mais antigos do mundo. O Rig Veda é como se fosse, por exemplo, a Bíblia para os cristãos. E assim, já falamos que tem 33 milhões de deuses. Tem deus de fogo, de prosperidade, tem deus de madeira, tem deus de tudo. A teoria do Big Bang é mencionada no Rig Veda, ou seja, na teoria da criação, na instrução deles isso é mencionado. E daí, que foi mostrado no primeiro slide, e a swastika é numa posição diferente. Esses são os símbolos principais, mais importantes do hinduísmo.
As dietas masculina e feminina são igualmente adoradas. Ou seja, não é porque os deuses são homens que eles têm mais adoração ou algo do tipo, até porque a crença deles é que é sempre impar. Tem que ter o Deus e a deusa. E daí a última coisa é que Buda, que é onde o budismo surgiu, é uma reencarnação do Vishnu, que é o preservador do universo e hinduísmo. Vocês têm alguma pergunta? Só uma pergunta. Temos aí um deus da destruição. Ele é mau? Não, é que ele só é muito bravo. E daí isso é porque a gente chama ele de destruidor. Muito bem. Perfeito. Perfeito, meninos. Parabéns. Meninos, quem puxa a fila